Nem tudo que a gente precisa ouvir é confortável, né? E este não é um vídeo motivacional, tá? É um vídeo convidando você a ter consciência e responsabilidade, tá? Porque nele eu vou compartilhar com você três verdades duras que você precisa ouvir hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aqui o seu comentário, porque eu vou trazer alguns vídeos para você, continuar trazendo mais vídeos nesse sentido, ok? Então, vamos sem delongas falar quais são essas três verdades. A primeira verdade é de que você não vai ter ninguém para te salvar, tá? Ninguém vai te salvar. Se você toma certas decisões, né, você vai para um caminho, né, você vai ter as consequências, e essas consequências são resultados das suas ações, né, das suas escolhas, estando você consciente ou não, estando eu também consciente ou não, né? Então a gente sempre vai colher aquilo que plantou e ninguém vai aparecer para salvar. Isso aí pode acontecer aí na vida profissional, na vida familiar, tá? Ninguém vai te salvar. Você que vai ter que ser o herói da sua vida, tá? Isso é uma verdade que ninguém te fala, porque a gente sempre busca, às vezes, quando estamos em momentos de alguma situação, a gente busca ajuda, né? Busca ser compreendido, busca aquela atenção das pessoas, né? Aquela atenção afetiva. E a realidade é que ninguém vai salvar a gente, tá? E isso aí, na verdade, é uma responsabilidade pessoal, não é culpa, tá? Isso liberta de certo modo, quando a gente tem consciência disso. Por quê? Porque a gente passa a ter mais consciência de fato de cada ação que a gente toma. Tá? E muitas vezes a gente vai errar, tá? Muitas vezes a gente vai pedir ajuda, a gente vai desejar que algum super-herói, né? Isso lembra muito tempo de infância, né? Criança é assim, né? E agora, quem vai nos salvar, né? Tal. Mas não tem ninguém para salvar, a verdade é essa. Tá? Mas, ao mesmo tempo, isso é libertador, porque isso faz com que a gente, então, tenha essa consciência para que a gente se torne autor da nossa própria vida, ok? A segunda verdade que eu quero trazer para você é que as escolhas elas têm consequências emocionais, tá? Sim, quando, por exemplo, eu vejo, né, a gente vê muito, principalmente na internet, a gente vê convites para certas propostas, né? Talvez você mude de profissão, você faça uma atividade, tem uma atividade nova, né, que vai te trazer uma recompensa financeira muito grande, sei lá, sempre tem essas promessas assim, né? Essas promessas que não entregam aquilo que elas de fato estão prometendo. Isso acontece demais e muita gente acaba se iludindo, né? Isso acontece também no âmbito assim dos relacionamentos, né? Quando você, por exemplo, às vezes muda de emprego, sei lá, você muda de cidade, você acredita que alguém, né, que alguém vai te trazer benefício ou segurança ou afetividade. A gente sempre tem disso porque a gente é humano, né? Então, às vezes isso traz consequências emocionais. A gente fica triste, a gente fica chateado quando as coisas não saem da maneira que a gente deseja, né? Então, tudo isso traz consequência emocional. A gente vê hoje diversas, às vezes, notícias, né? Quando a gente abre o YouTube, às vezes vem notícias de tragédias, né? De fatos assim realmente que faz com que a pessoa, né? A pessoa que estava envolvida naquela situação fique traumatizada pro resto da vida, né? Principalmente em relacionamentos hoje em dia, né? Quanta coisa tem acontecido, né? Pessoas violentas, né? Pessoas que às vezes acabam conhecendo alguém e no início aquela pessoa se mostra de um jeito e de repente a pessoa está agredindo fisicamente a outra, né? Principalmente mulheres sendo agredidas, a gente vê isso, né? Uma coisa horrível. Eu estava vendo hoje caso de um marido, né, que parece que jogou a mulher dele pela janela, que coisa horrível, né? E tantos outros, né? Aquela mulher que foi arrastada
eu não sei se é namorado ou marido também, isso é horrível. Quer dizer, não trouxe isso, a escolha, apesar que a gente não sabe, a gente não tem uma ideia, né? Mas existem os sinais, né? Então, quando a gente está tendo uma escolha, a gente pode analisar isso para ver e analisar os riscos, né, daquela escolha que a gente está fazendo, porque aquilo vai gerar consequência emocional, tá? E a gente vê pessoas assim se arriscando em jogos, fazendo trades, né? Enfim. E a pessoa vai, às vezes, aposta aquele dinheiro que ela não pode, acreditando que vai ter um retorno gigante, e quando vê ela vai e faz tudo aquilo. E de repente dá tudo errado, e a pessoa quebra, a pessoa fica sem dinheiro, ela fica sem nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então a gente tem que sempre estar de olho nos valores, nos limites, tá? Nos sinais emocionais que a pessoa ou a situação está nos dando. Isso existe e muita gente ignora. Tá? Não significa que a gente vai deixar de errar. Eu não vou deixar de errar, eu vou continuar errando. Mas existem sinais que são claros. Então a gente precisa sempre analisar os nossos próprios valores, os nossos limites pessoais, até onde a gente pode ir, para que a gente então não termine ali uma situação prejudicada emocionalmente, com a depressão, né, com uma crise de ansiedade. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade, ok? Então, o problema não é errar, como eu falei, a gente sempre vai continuar errando, tá? Mas a gente não pode ficar insistindo no erro, ok? E isso é muito importante. E aí, então esse é o segundo ponto, né? O terceiro ponto é entender que crescimento, né? A gente crescer dói. Olha, aí vem de novo, né? Muita gente às vezes quer crescer profissionalmente, quer crescer financeiramente, quer crescer o corpo, né? Quer entrar na academia, quer treinar, quer ficar forte, quer aprender uma arte marcial, quer aprender um instrumento musical. Isso dói, isso leva tempo, isso leva esforço, isso leva persistência. E não estou falando assim, não é um papo motivacional, é um papo real, tá? Porque a gente vê uma geração hoje, né, de pessoas, uma geração esses mais novos assim, que infelizmente eles estão evitando a dor a todo momento. Eles querem, sei lá, tipo, criar um atalho, né, para que eles possam chegar no resultado sem passar pelo caminho das pedras. Isso não existe, tá? Isso é ilusão, isso é mentira, isso é diabólico, na verdade, tá? Porque a nossa vida ela é cheia de obstáculos, é cheia de altos e baixos, e a gente precisa estar preparado nesse sentido, né? Precisamos estar aí, ter uma antifragilidade, né? Ou seja, a gente vai e enfrenta uma situação, às vezes fica triste, fica para baixo, mas volta, tá? Entender esse processo, o processo de crescimento é doloroso, tá? Não existe, né? Aquela frase parece até um jargão, mas é verdade. Não existe crescimento sem dor. Se alguém te oferece alguma oportunidade que você vai obter aquele resultado facilmente, fique esperto, porque vai ter problema lá na frente, tá? As pessoas que escolhem por esse caminho estão escolhendo errado. Eu lembro quando eu escrevi os 2 livros, né? Tem 2 livros publicados. Aqueles 2 livros, eles doeram para escrever. É um processo extremamente tedioso, porque você tem que trazer vários conceitos, né? Trazer vários conceitos e conversar com o leitor, né? E você precisa organizar aquilo. E depois tem que corrigir, né? Tem que ver a questão da concordância verbal. Tem todo esse processo. Depois tem o processo os meus livros são digitais, né? Mas eu aprendi tudo isso aí, de como formatar, né? Como criar o arquivo. Eu fiz todo esse processo. Os vídeos aqui no YouTube, né? É um processo que também não é prazeroso o tempo todo, né? Então crescer dói, não tem jeito, tá? E as pessoas que criam essa ilusão, tá, sem desconforto, elas não estão amadurecendo, tá? E infelizmente a gente precisa abrir mão do prazer imediato mesmo para poder chegar no resultado, porque sem fazer isso não tem como, tá? É uma ilusão. Então a gente precisa ficar longe disso aí, tá?
Então, acho que é isso. Eu trouxe essas verdades, né? Duras, mas que são libertadoras ao mesmo tempo. E é isso. Eu acho que a gente precisa sempre buscar esse caminho de maturidade, né? Da gente estar crescendo, mas com o pé na realidade, sem criar ilusão, sem criar fantasia. Porque isso, a gente vê hoje muita gente, muitos problemas que acontecem são de pessoas que criam fantasias, né? Elas criam uma alta expectativa, não conseguem alcançar aquela expectativa e depois elas se frustram, né? Então, é importante a gente crescer, mas entendendo essas 3 verdades duras, ok? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? E eu vou fazer o convite para você também conhecer os 2 livros que eu mencionei aqui, que eu escrevi, que estão publicados na Amazon. Os links para os livros estão na descrição desse vídeo aqui abaixo. E novamente eu peço para você se inscrever caso você não seja inscrito, para você deixar o seu comentário. E vamos ficando por aqui, tá? E a mensagem final que eu quero deixar para você é de que a verdade, ela não machuca, a verdade revela, ok? Ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.